Existe uma armadilha sutil que rouba a liberdade de milhares de mulheres após os 70 anos, e eu infelizmente fui mais uma vítima. Abandonei minha casa e fui morar com minha filha, acreditando que estava fazendo o certo. Mas o que aconteceu depois quase apagou minha essência. Se você está cogitando dividir o lar com seus filhos, ou já vive com eles, por favor, escute como atencao. O que vou compartilhar pode evitar que você cometa o mesmo erro. Me chamo Geralda, tenho 73 anos, e hoje vou abrir meu coração sobre a paie decisão que tomei na vida. Uma escola que quase me destruyó emocionalmente, mas também me ensinou algo que toda mulher da minha idade deveria aprender. 3 anos atrás, após a morte do meu marido, fiz algo que todos aplaudirão. Recebi apoio da família, elogios dos vizinhos e até o meu médico disse que era uma atitude sensata. Essa escola? Mudei-me para a casa da minha filha em São Paulo. Se você está na faixa dos 65 anos ou mais se considera essa mudança, ou se já mora com seus filhos e sente que perdeu o controle da própria existência, por favor, não feche este vídeo. O que estou prestes a contar pode literalmente salvar sua vida. Sim, estou falando de sobrevivência em todos os sentidos. Ouça até o fim, pois o que revelarei me abalou profundamente e pode ter o mesmo impacto em você. E se você está aqui agora, escreva nos comentários: quero ouvir sua história, Geralda. Me chamo Geralda, tenho 73 anos, e hoje vou contar o episódio mais devastador da minha existência. O erro que quase me custou minha identidade, meu respeito próprio e minha alegria de viver. Se você tem pais idosos, ou está entrando na terceira idade, ou como atencao, isso pode evitar muita dor em sua família. Às vezes, certas decisões parecem tão óbvias que ninguém questiona. São escolas que todo mundo considera corretas, e foi exatamente esse tipo de decisão que quase me destruiu. O mais triste é que fui eu mesma quem forcou essa escola. Tudo começou quando Oswaldo, meu marido por 48 anos, partiu. Fiquei sozinha na nossa casa em Belo Horizonte. Os primeiros meses foram uma tortura. Todos os dias, eu acordava esquecendo que ele tinha ido embora. Preparava 2 xícaras de café por reflexo, chamava seu nome pela casa, e de repente, a realidade me atingia como uma avalanche. Minha filha Luciana, que vive em São Paulo, passou a me ligar todos os dias. Aqueles telefonemas se tornaram meu único conforto. Mae, está tudo bem? A senhora comeu direito? Tomou os remédios? Eu respondia que sim, fingindo estabilidade, mas por dentro me sentia perdida. A sensação era de ter perdido meu parceiro e minha razão de existir. Comecei a me descuidar. Passava o dia inteiro de pijama, me alimentava só com café e bolacha, deixava de tomar banho. Aquela casa que antes era cheia de vida e orgulho foi se tornando apenas um espaço esquecido. Eu estava em colapso, em uma das ligacoes, mencionei casualmente que havia escorregado no banheiro. Nada sério, só um tombo leve. Mas Luciana se alarmou. Mae, não posso mais dormir tranquila sabendo que a senhora está sozinha. E se tivesse sido algo grave? E se a senhora ficasse caída sem ajuda? Naquela noite, tivemos uma conversa marcante. Ela me disse: Mae, ven a morar comigo e o Roberto. Vamos cuidar da senhora. A senhora não precisa mais enfrentar tudo sozinha. E eu hesitei. Fila, não quero ser o peso. Mas ela insistiu: peso, Mae? A senhora é minha mãe. Vai ser o prazer ter a senhora aqui. Como coração partido de saudade do Oswaldo e sentindo que não tinha mais chao, aquelas palavras me parecerão afago. Era alguém querendo minha presença. Alguém me valorizando. Como eu recusaria uma proposta assim? Achei que estava escolhendo o caminho da recuperação. Mas me enganei profundamente. Meu outro filho, Marcos, que também vive em BH, apoiou a mudança. Mae, a senhora vai estar mais segura. Luciana tem mais condições de ajudar. Minha irmã Albertina também me achou excelente. Vai ser ótimo para você, Geralda. Estar com a família vai te fazer bem. Todos me encorajaram.
A vicina dona Neusa comentó, que fila abencuada a senora tem. Quería iu ter uma fila que me buscase assim. Na farmácia, ao dizer que ia mudar, recebi parabéns. Dona Geralda, vai ficar pertino dos netinos, que ven cao. Era como se o mundo estivese me empurrando para esa decisão. Parecía certo demais, como se nem fosse preciso pensar. E quando aceitei, senti o misto de alivio e dúvida. Liguei para a Luciana, tudo bem, mina fila. Vou morar com vocês. Ela chorou de alegria no telefone. Mai, a senhora não vai se arrepender. Naquela noite, contemplei a casa onde fui feliz por décadas. Pensei, tal vez seja a hora de virar a página. Lembrei de uma frase de Heráclito, nen un momem entra duas veces no mesmo río. Achei que estaba apenas seguindo o fluxo natural da vida. Que tolice. Se iu subese o que me aguardaba, teria abracado aquela casa beicia e reconstruído mina vida ali mesmo. Mas não sabia. E assim cometi o pai erro da mina vida. O que vou relatar a seguir pode avalar você tanto quanto me avalou. A mudança para São Paulo aconteceu em UM sábado de março de 2022, uma data que ficou gravada na minha memória como o marco de uma transformação silenciosa e devastadora. Naquele dia, sem saber, minha vida começaria a ruir aos poucos. Luciana e Roberto chegaram como caminhão de mudança. Eu já havia vendido a maioria dos móveis. Mai, não se preocupe em levar essas coisas antigas, lá em casa já temos tudo. Ela tinha dito com naturalidade. Acabei levando só o básico, algumas roupas, meus livros preferidos, fotos de família e minha máquina de costura, fiel companheira de maíz de 4 décadas. Assim que entramos na casa deles, Luciana me levou até o cômodo que seria o meu quarto. Era o antigo escritório do Roberto, transformado às pressas. Hola, Mai, compramos uma cama nova para a senhora e esse guarda-roupa é só seu. Agradeci, claro. Mas, internamente, senti aperto no peito. O espaco era pequeno, sem janelas, apenas como uma claraboia. Cheiraba a tinta e móveis novos. Nada ali carregaba traco meu. Mas me calei. Seja grata, Geralda, pensei. Sua fila está te recebendo com amor. No comeco, tudo parecía bem. Luciana fazia questão de me incluir nas atividades do dia a dia. Mai, ven ver como vou temperar o frango. Ou então, Mai, senta aqui com a gente para ver o filme. Me sentia útil, acolhida. Os netos, Pedrino com 8 anos e Julia com 12, me receberão com abracos apertados. Vovó, agora você vai ficar com a gente para sempre, disse Pedrino, sorrindo. Mas foi justamente essa palavra, sempre, que comecou a me assombrar. Na segunda semana, a rotina comecou a tomar outro rumo. Luciana sugeriu, Mai, a senhora podia me ajudar como almoco, né? Já que está em casa, o pedido parecia inofensivo, e eu aceitei. Afinal, não tinha nada para fazer durante o dia. Roberto trabalhava fora, Luciana tinha reuniões em casa, e as crianças passavam o dia na escola. Comecei ajudando en pequeñas tarefas, descascar legumes, lavar a louca, picáralo. Más rápidamente, isso se transformou numa obrigação. Aí, Mae, a senhora já fez o almoco. Teno reunia-o agora. Sem perceber, me vi cocinando para todos diariamente. Embora cocinar fosse algo que eu sempre fiz com carinho, a diferença estava no motivo. Antes, cocineia por prazer. Agora, cocineia porque era esperado, e então vio o golpe mais duro. Luciana me disse, quase casualmente, Mai, que bom que a senhora está aqui. Agora posso aceitar aquela viagem a trabalho que eu tinha recusado. A senhora fica com as crianças, né? Não foi o pedido. Foi uma decisão já tomada. Assim, sem aviso, virei babá em tempo integral dos meus próprios netos. De dia para o outro, acordaba antes das 6, preparaba o café da mana, levaba Pedrino até a escola, buscaba na hora do almoco, ajudaba com os deveres, daba bano, e ainda preparaba o jantar.
Jove día en especial que me marcó profundamente. Pedrino teve febre a noite. Pasei a madrugada cuidando dele, dando remedio, monitorando a temperatura. Pela mana, exhausta, dice a Luciana, fila, acho meloro Pedrino nao ir a escola hoje. Ele ainda está abatido. A resposta foi balde de água fria. Aí, mai, mas hoje teno uma apresentacao super importante. A senhora nao pode cuidar dele aqui mesmo? O Tom impaciente, como se eu estivesse atrapalhando, senti uma raiva silenciosa crecer dentro de mim, mas engoli em seco e disse, claro, fila. Pode deixar. E ela saiu para o trabalho, alheia a mina exaustao. Foi nesse dia que comecei a enxergar o que realmente estava acontecendo. Eu não era uma mãe recebendo cuidados. Eu era uma espécie de funcionária não remunerada. Uma empregada disfarcada de avó amorosa, e isso não era tudo. Percebi que, além de me sobrecarregar de tarefas, minha voz estava sendo silenciada. Uma noite, durante o jantar, comentei, acho que a Julia passa tempo demais no celular. Roberto Melanco o lar desconfortável, Dona Geralda, cada família tem sua forma de criar os filhos. Luciana completou, mai, os tempos mudaram. A senhora não entende essa jeracao. O sorriso condescendente dela me atingiu como uma ofensa. A mensagem era clara, sua opinião não importa naquela noite, deitada no quarto sem janelas. Fiquei pensando, o que eu fiz comigo? Achei que estava trocando solidão por acolhimento. No entanto, abri mão da minha liberdade e fiquei sem nenhuma das duas coisas. Me sentia presa em uma cela invisível, e o mais cruel era que eu mesma havia trancado a porta. A pai é parte de perder a liberdade e que você não percebe quando isso começa. É como a metáfora da rã na panela, se colocada diretamente na água fervente, ela salta. Mas se a água esquenta aos poucos, ela morre sem reagir. Comigo foi assim. Após 6 meses naquela casa, já não me reconhecia. Minha rotina era ditada por tarefas que não escolhi. Acordar às 6 para fazer o café, acordar as crianças às 7, levar Pedrino à escola às 7 e meia, voltar, arrumar a casa, ir ao mercado com a lista que Luciana deixava, preparar o almoço, buscar Pedrino, ajudar nas licoes, dar banho, fazer jantar, virar a uma espécie de automato. O mais doloroso, porém, não era a rotina mecânica, e sim o tratamento que eu passara a receber. Episódio que nunca esquecerei. Durante o aniversário da Julia, eu estava na cozinha fazendo brigadeiros, como sempre fiz com amor. Roberto entrou e disse, Dona Geralda, quando terminar, pode limpar o banheiro das visitas. Vai chegar gente. Olhei para ele, chocada, Roberto, e eu sou a avó das crianças, não a faxineira. Ele se desculpou, surpreso. Desculpe, é que a senhora sempre faz essas coisas. Sempre fazia? Desde quando isso virou obrigacao, naquela noite, após a festa, fiquei sozinha na cozinha, lavando louca até quase meia-noite. Com os pés inchados e as costas doendo, desabei em choro. Chorei pela casa que deixei para trás, por minhas amigas do grupo da terceira idade, pela minha independência financeira, porque, mesmo tendo dinheiro próprio, eu precisava pedir a Luciana até para comprar o remédio. Mas, acima de tudo, chorei pela mulher que fui e que parecia não existir mais. Antes, eu era Geralda Maria Santos, professora aposentada que ensinava a adultos a ler, organizava eventos beneficentes, cultivava o jardim mais bonito da rua, lia 2 livros por mês e discutia literatura nas quintas-feiras. E agora? Era apenas a mãe da Luciana, a avó que ajuda, a Dona Geralda Querizal tudo. Perdi meu nome, minha essência, meus sonos. Me tornei uma peca funcional na vida alheia. As coisas foram se deteriorando de forma cada vez mais nítida, principalmente quando comecei a perceber como minha filha falava de mim para os outros. Dia, sem querer, ouvi uma conversa dela ao telefone com uma amiga. Imagina, minha mãe está aqui em casa, e uma bencao. Ela cuida de tudo, as crianças adoram. Nossa vida ficou muito mais prática. Prática. Sim, era essa a palavra.
A mina presenca facilitaba a rotina deles. Para mim, a vida tina se tornado ciclo exhaustivo de tarefas que eu nunca escolhi assumir, sem reconhecimento, sem descanso, sem identidade. Mas talvez o mais doloroso de tudo fosse o fato de eu não poder me queixar. Porque, sempre que eu dava algum sinal de cansaco ou insatisfacao, ouvia frases como, mas mai, a cenoura não está sendo bem cuidada, ou a cenoura tem comida, tem cama, tem família ao redor, como se isso bastasse. Como se a dignidade e o direito de existir por si só pudessem ser trocados por teto e afeto raso. E o pai até minha própria irmã, Albertina, comprou essa ideia. Certa tarde, em uma ligacao, ela me perguntou, e aí, Geralda, como está essa nova fase? Eu hesitei, então disse com sinceridade, sabe, às vezes sinto falta da minha casa. Ela me cortou, pelo amor de Deus, você está reclamando do quê? Sua filha te recebeu com tanto amor e você aí, reclamando? Aquilo me feriu. Nemela via que o que eu vivia não era cuidado, era anulacao, quando alguém cuida de verdade, preserva a autonomia do outro. Mas quando alguém se beneficia do esforço alheio sem sequer perguntar se aquilo é voluntário, o nome disso é exploracao. Fui reduzida a uma série de papéis, babá, cocineira, faxineira, e todos disfarcados sob a aparência de carinho e obrigacao familiar. Foi nesse ponto que percebi o erro mais brutal que cometi. E não foi me mudar para a casa da Luciana. Talvez, em outras circunstâncias, aquilo poderia ter funcionado. O erro real foi ter aceitado desaparecer no meio do processo. Ter me deixado ser apagada. Mas quer saber o que foi ainda mais destrutivo do que tudo isso? Foi a solidão. Sim, solidão. Porque estar cercada de gente o tempo todo não impide que você se sinta completamente só. Quando se vive só, você tem a si mesma. Mas quando perde a própria identidade, não tem ninguém. Nem sequer a própria companhia. É como estar viva apenas de corpo presente, dia. Esse sentimento me atingiu como choque de realidade. Era uma terça-feira comum, e eu estava como sempre na cozinha preparando o almoço. O telefone tocou. Era a Carmen, do Centro Comunitário de Belo Horizonte. Meu coração deu salto. Carmen foi minha parceira nas aulas de alfabetizacao por mais de uma década. Atendi com alegria, Carmen. Que saudade! Como você está? Ela respondeu, tudo bem, dona Geralda, mas estou ligando com uma notícia triste. Lembra do seu Benedito, aquele senhor que aprendeu a ler como a cenoura? Claro que eu lembrava. Benedito tinha 65 anos quando chegou às nossas aulas, pedreiro aposentado que queria ler a Bíblia. Ele faleceu semana passada, disse Carmen, com a voz embargada. Mas antes de morrer, pediu que eu ligasse para agradecer a cenoura. Disse que depois que aprendeu a ler, se sentia o homem completo. Naquele momento, sentei na cadeira mais próxima, em choque. Minhas mãos tremiam e meus olhos marejaram. Carmen continuou, ele deixou uma cartina para a cenoura. Quer que eu leia? Eu só consegui responder, sim. Professora Geralda, obrigado por me mostrar que nunca é tarde para aprender. O que a cenoura fez por mim não tem preço. Hoje leio minha Bíblia todos os dias e até escrevo para meus netos. A cenoura me deu uma vida nova. Que Deus a abençoe sempre. Seu aluno para sempre, Benedito. Desliguei o telefone em prantos. Mas não era só tristeza. Era também uma dor profunda por me lembrar de que eu era. Eu fui importante na vida de pessoas. Eu transformei histórias. Eu tive propósito. Eu tive valor. E agora? Agora eu estava presa num ciclo de obrigaco e sem sentido, gastando os anos mais preciosos que ainda me restavam lavando pratos e dobrando roupas. A ligacao da Carmen me despertou. Foi como clarao dizendo, acorda, Geralda. Você ainda é você. Naquela tarde, esperando o Pedrino sair da escola, sentei num banco da praca em frente ao portal e fiquei observando as crianças brincando, os pássaros voando.
M vio a mente pensamento doloroso. Iu tina 73 anos. Se a vida fosse generosa, tal vez ainda tivesse 10, 15 anos ativos pela frente. E como Iu estaba usando ese tempo? Vivendo como sombra de quien fui. Como se estivesse en contagem regresiva para desaparecer de vez. Lembrei de uma citacao de Sêneca que dice, o problema não é termos pouco tempo de vida, mas desperdicarmos muito dele. E eu estava desperdicando o meu, consciente disso, foi naquele banco de praca que tomei a decisão mais corajosa da minha vida, recuperar minha liberdade. Eu ainda não sabia como. Só sabia que precisava fazer algo. Voltar a viver. Voltar a me pertencer, chegando em casa, como coracao acelerado, fui direto falar com Luciana. Ela estava na sala, diante do computador. Falei com firmeza, fila, precisamos conversar. Sem tirar os olhos da tela, respondeu, fala, mai, mas seja rápida que te nos reunião em 10 minutos. Eu insisti, Luciana, olha para mim. Dessa vez, ela levantou os olhos. Meu tom era diferente. Firme. Eu quero voltar para ver o horizonte. O silêncio que se seguiu parecia pesar toneladas. Ela me olhou como se eu tivesse falado algo insano. Como assim, Mai? Aconteceu alguma coisa? Respirei fundo. Aconteceu que aqui eu deixei de ser quem sou. Ela retrucou, mas Mai, a senhora não tem tudo aqui? Está sendo bem tratada. Luciana, eu interrompi, não preciso de tudo o que tenho. Preciso de mim mesma. Ela pareceu não compreender. Para ela, aquilo era impensável. Afinal, aos olhos dela, minha vida ali era perfeita: casa, comida, companhia. Mas como explicar para alguém que nunca perdeu sua essência o que é viver sem propósito? Como fazer ela entender que segurança sem liberdade é apenas prisão com paredes limpas? Mai, a senhora está sendo dramática. Quer que eu tire uns dias para gente conversar melhor? Não, fila. Pela primeira vez em meses, estou sendo realista. Naquela noite, deitada novamente no quarto abafado sem janela, recordei da ligacao da Carmen. Aquele telefonema foi como me empurrou do destino. Me lembrete gritante de que miu realmente era. Eu não era assessoriou na rotina da Luciana. Eu era Geralda Maria Santos. Mulher forte, professora admirada, mãe que criou filhos maravilhosos, esposa dedicada, mulher com sonos, vontades, opiniões. Estava mais do que na hora de lembrar disso. E de fazer o mundo lembrar também. Uma vez ouvi que poucas coisas doem mais do que carregar dentro de si uma história que nunca foi contada. En aquele momento, percebi que eu estava sufocando a história da mulher que ainda podia existir, mas que havia sido encoberta por fraldas, panelas e tarefas dos outros. Era hora de dar voz a essa história de novo. Mas se você acha que tomar a decisão de mudar é o mais difícil, está enganado. O verdadeiro desafio é enfrentar a reacao daqueles que se beneficiam da sua submissão. Nos dias seguintes a conversa com Luciana, comecou uma batalha silenciosa dentro de casa. Ela iniciou uma verdadeira campana para me convencer a desistir da ideia. En isso, ela era boa. Afinal, era advogada e sabia usar as palavras. Primeiro, eu a culpa, Mai, depois de tudo que fizemos pela senhora, a senhora vai embora assim? Reformamos o quarto, compramos móveis novos. Quando isso não funcionou, eu o medo, Mai, a senhora já tem 73 anos. E se acontecer alguma coisa la socina? E se passar mal? E então eu o golpe mais duro, o emocional, Mai, as crianças estão arrasadas. Pedrino me perguntou se ele fez algo errado para a senhora querer ir embora. Essa última guase me fez vacilar. Porque meu amor pelos netos era verdadeiro. E eu os amava profundamente. E jamais desejaria magoá-los. Mas, naquele instante, lembrei de uma coisa que li anos atrás, num artigo sobre Aviacao. Era uma instrucao que dizia, em caso de emergência, coloque sua máscara de oxigênio antes de ajudar os outros.
porque se vose desmayar tentando salvaros outros, nao salva ninguém. Eu estaba sufocando a meses. Se nao colocase mina propia máscara, en breve nao teria forcas para ser avó, mai, nem nada, Roberto también se envolveu. Uma mana, me chamou para conversar de forma madura, como ele mesmo dice. Sentamos na varanda e ele tentou me facer ver o outro lado. Dona Geralda, sei que a rotina aquí é puxada ás veces, mas a cenoura é fundamental para nosa familia. Sema cenoura, tudo desanda. Aquilo me atingiu como soco. Era exactamente iso que eu nao quería maíz ser, a muleta da desordem dos outros. Eu disse, com calma, Roberto, voces viverán bem antes de eu chegar. E vao continuar vivendo bem depois que eu me for. Ele insistiu, mas quen vai cuidar das criancas quando a Luciana viajar? Quen vai facer aquele estrogonofe que eles adoram? E foi aí que percebi, en un momento alguém me perguntou o que eu queria. Nenhum deles parou para saber se eu estava feliz. Tudo giraba en torno de como mina saída ao safetaria. Nao se trataba do meu bem-estar, era sobre o conforto deles. En uma palestra que vía moitos anos, o psicólogo falaba sobre a diferenza entre amor genuíno e amor posesivo. O verdadeiro amor deseja o ben do outro, mesmo que iso signifique deixalo ir. Já o amor posesivo quer o outro por perto, mesmo que ele esteja infeliz. E foi com dor que percebi que, naquele momento, o que eu recebia era apego, não amor pleno, mas a resistência não parou dentro de casa. Quando liguei para mina Irma Albertina, en Belo Horizonte, para contar sobre meus planos, ela ficou chocada. Geralda, você enlouqueceu? Mora sozinha aos 73 anos? E se te acontecer algo? E se invadirem sua casa? Era impressionante. Todos imaginavam as tragédias que poderiam acontecer se eu fosse morar sozinha, mas ninguém me enxergava a tragédia que já estava acontecendo comigo vivendo ali. Eu tentei argumentar, Albertina, eu morei sozinha quase ano depois que o Oswaldo se foi. E sobrevivi. Ela rebateu, mas você estava trapo. Você estava largada. Eu estava enlutada, não desleixada. São coisas diferentes. Mas ninguém queria compreender. O mais doloroso de tudo foi a ligacao do meu filho Marcos, de Belo Horizonte. Ele havia sido o mais neutro atentao, mas Luciana o procurou para reforcar a intervencao. Ele me ligou uma noite, já como tom reprovador na voz. Mai, a Luciana me contou dessa ideia maluca. A senhora não pode estar falando sério. Eu respirei fundo. Por que é uma ideia maluca, Marcos? Querer ter meu próprio espaço? Porque a senhora não precisa, Mai. Está bem cuidada aí. Eu tentei manter a calma. Marcos, ser bem cuidada não é o mesmo que estar bem. Eu tenho comida, cama, remédio, mas não tenho paz. Não tenho liberdade. Aí, Mai, a senhora está sendo dramática. De novo essa palavra, dramática. Como se lutar para viver com dignidade fosse exagero. Como se quererse reconocer no espelho fosse teatro, mas o país de tudo vio 2 semanas depois, numa noite qualquer. Eu estava na cocina, lavando a louca do jantar. Como de costume. Foi quando ouvi Luciana e Roberto conversando na sala. Eles não sabiam que eu ouvia. Não sei mais o que fazer, Roberto, disse Luciana. Essa ideia de voltar para BH não saí da cabeça dela. E Roberto respondeu, talvez seja coisa da idade. Mina avó ficou assim também. Teimosa. Você acha que ela tá começando a ter, sabe, algum problema mental? Meu coração parou. Eles estavam cogitando que eu estivesse com demência. Simplesmente porque eu queria minha liberdade de volta, Luciana respondeu, não sei, talvez devessemos falar com o médico. Às vezes, essas mudanças de comportamento podem ser saínas, não consegui ouvir mais. Voltei pro quarto, fechei a porta e desabei. Chorei. Mas dessa vez era raiva. Indignação.
Eles preferiam acreditar que eu estava perdendo a sanidade a aceitar que estavam me fazendo mal. Era mais fácil pensar que eu estava doente do que reconhecer que estavam me esmagando como pessoa, e foi ali, naquela noite, que minha decisão se tornou definitiva. Eu não ia mais pedir permissão. Não ia mais justificar minha escola. Eu ia agir na mana seguinte, como todos fora, Roberto no trabalhou, Luciana em reunião externa e as crianças na escola, eu fiz algo que não fazia havia meses, liguei para uma imobiliária em Belo Horizonte. Bom dia, eu gostaria de alugar apartamento pequeno, de quarto. Claro, senhora. Para quando seria? Para o mais breve possível. Quando desliguei o telefone, senti algo que não sentia fazia muito tempo: esperança. Mas eu sabia, a batalha real estava só começando. Porque quando você começa a se libertar, quem se beneficiava da sua prisão, vai lutar como unas sedentes para te manter onde está. A liberdade, aprendi, não é algo que nos dá, é algo que a gente toma. En aquele momento, tudo em mim gritava por acá. Não havia mais espaço para dúvidas ou debates. Eu precisava seguir em frente. Comecei como que era possível, liguei para o Marcos, meu filho em Belo Horizonte. Mas dessa vez, não pedi permissão, nem conselhos. Liguei como Tom de quem sabe o que quer. Marcos, preciso que você me ajude a encontrar apartamento para alugar. Não estou perguntando o que você acha, a decisão já está tomada. Só quero a sua ajuda como filho. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, talvez surpreso com a firmeza da minha voz. Mas respondeu: tá bom, mãe. Vou ver o que encontrou. Em 3 dias, ele retornou com 2 opções. Escolhi apartamento simples, de quarto, numa rua tranquila próxima ao centro. Nada luxuoso. Mas tinha 2 coisas que eu não via há meses: uma janela na sala e uma cocina somina. Quando contei a Luciana que já havia alugado o apartamento, o rosto dela empalideceu. Mae, a senhora fez isso sem nos consultar? Como a senhora toma uma decisão dessas sem avisar ninguém? Eu olhei nos olhos dela e disse com toda serenidade: Luciana, eu tenho 73 anos, criei 2 filhos, trabalhei por mais de 4 décadas, fui esposa por quase 50. Não preciso pedir autorização para decidir onde quero viver. Ela tentou insistir, mas, Mae, eu a interrompi: não precisa insistir, minha filha. A decisão está tomada. Pela primeira vez em muito tempo, eu senti que estava no controle de mim mesma novamente, mas a reação não parou por aí. Dio forte, como uma enxurrada de emoções mal resolvidas. Luciana deu início a uma maratona de chantaje emocional. Mae, as crianças estão perguntando por que a vovó não gosta mais deles. Ou então, Mae, sinceramente, não entendo como a senhora pode ser tão ingrata. Fizemos tudo para te receber bem. É o clássico: todo mundo vai achar que somos filhos ruins. Cada uma dessas frases doía como uma punalada. Porque, a pesar de tudo, meu amor por eles era verdadeiro. E magoá-los me partia o coração. Mas então, me lembrei de uma conversa que tive com uma psicóloga, anos atrás, quando ainda tentava lidar com a morte do Oswaldo. Ela me disse algo que só agora fazia sentido. Às vezes, o maior ato de amor que podemos oferecer a alguém é mostrar que eles conseguem viver sem a nossa presença. E foi isso que entendi. Eu não estava abandonando minha família, eu estava dando a eles a chance de amadurecer. Estava ensinando que ser mãe e avó não é o mesmo que ser escrava. Que é possível envelhecer com respeito, com autonomia, com dignidade. Uma semana antes da mudança, sentei com meus netos para uma conversa franca. Foi uma das conversas mais difíceis da minha vida. Vovó vai morar em uma casina só dela em Belo Horizonte, eu disse, olhando nos olhos deles. Mas isso não quer dizer que a vovó deixou de amar vocês. Pedrino, com sua loucura de 8 anos, perguntou: mas por que você não quer mais morar com a gente, vovó? Como explicar para uma criança que às vezes os adultos precisam escolher por si mesmos? Que certas decisões não são feitas por falta de amor,
más por necesidad de amor propio, en Tao Iu dice, Pedrino, abobó precisa ter espaco sodela. Porque cuando a gente temu cantino onde se senté feliz, a gente consegue amar melor. E abobó quer continuar sendo a melor bobó do mundo pra voces. Julia, jamás madura, entendeu melhor. Você vai ficar sozinha, bobó? Iu sorry. Não, meu amor. Vou ficar comigo mesma. É diferente. Era. Pela primeira vez en meses, Iu voltaria a conviver com a pessoa mais importante da minha existência. Iu mesma, o dia da mudança chegou. Foi emocionalmente exhaustivo, mas também profundamente libertador. Marcos vio-me buscar. Luciana chorou. Eu também chorei. Mas, ao contrário das lágrimas que derramei nos últimos meses, aquelas eram lágrimas limpas. Eram lágrimas de libertacao. Lágrimas de que me estaba facendo o que precisaba ser feito, mesmo que doesse. Durante a viagem de volta a Belo Horizonte, Marcos me olhou pelo retrovisor e perguntou, Mae, a senhora tem certeza disso? E eu respondi com convicção, Marcos, pela primeira vez em muito tempo, teno. Quando chegamos ao apartamento e abri a porta, uma onda de emocao tomou conta de mim. O espaco era modesto, mas era meu. Cada parede, cada centímetro, cada pequeno detalhe me pertencia. Pela primeira vez em muito tempo, não havia nada ali que me dissesse o que fazer. Naquela noite, deitada em colchão improvisado no chão da sala, olhei pela janela e vi o céu estrelado. Seu que eu não via havia meses, já que o quarto da casa da Luciana só tinha uma claraboia que mostrava o pedaço minúsculo do firmamento. Ali, sob aquele céu imenso e livre, eu soube que tinha feito a escola certa. Lembrei de uma frase antiga: aquilo que não nos destrói, nos fortalece. Os últimos meses quase acabaram comigo por dentro. Mas agora, eu estava ali. Viva! E mais forte do que nunca. Era hora de descobrir que eu ainda poderia ser, aos 73 anos, agora que finalmente voltava a ser dona da minha própria história. Sabe qual foi meu primeiro gesto como mulher livre, finalmente no comando da própria rotina? Dormir até às 10 da manhã. Pode parecer uma bobagem para muita gente, mas para alguém que passou meses acordando às 6, preparando café da manhã para os outros, aquele simples ato foi uma revolução íntima. No segundo dia naquele apartamento ainda sem móveis, liguei para Carmen, mina de la companheira do centro comunitário. Carmen, é a Geralda. Quero voltar a dar aulas de alfabetização. Do outro lado da linha, ouvi o grito alegre, Dona Geralda? Que maravilha! Quando a senhora quer começar? Sorry, amana, se puder. E podia, na segunda-feira seguinte, le estava eu novamente, diante de uma lousa, como giz na mão e o coracao cheio de sentido. Meu primeiro aluno foi o senhor Joao, porteiro de 60 anos, que sonei a aprender a ler para ajudar o neto nas tarefas da escola. Quando vi aquelas mãos calejadas segurando o lápis e tentando desenhar as primeiras letras, percebi que estava de volta ao meu lugar. Não como mãe da Luciana. Não como avó de Pedrino e Julia. Mas como a professora Geralda. Aquela que transforma, que ensina, que inspira. Nas primeiras semanas, criei uma rotina que era só minha. Acordava quando queria. Tomaba café da manhã lendo o jornal, prazer simples que a tempos eu não vivia. Saía para as aulas no centro comunitário. Voltava, preparava meu próprio almoço, assistia a meu programa favorito na TV à tarde, me dedicava à leitura ou à costura. Parece uma vida simples? Talvez. Mas depois de passar tanto tempo sendo controlada pelos outros, poder escolher cada momento do meu dia era o presente valioso. Eu estava viva. E, o mais importante, estava vivendo por mim e claro que nem tudo foi fácil. Teve sim momentos em que me senti só. Teve tardes silenciosas em que eu ouvia, em minha lembrança, as risadas dos netos. Teve noites em que o eco do apartamento veicio parecia pesar mais que o próprio corpo. Mas havia uma diferença crucial: aquela solidão era uma escola, não uma sentença.
E quando a solidão é escolhida, ela se transforma em algo poderoso, solitude. É a solitude, diferente da solidão forcada, e companhia de si mesma. E reencontrou, 3 meses depois da mudança. Aconteceu algo que me emocionou profundamente. Luciana me ligou. Mas, dessa vez, a ligacao não vio carregada de cobranças ou tentativas de me trazer de volta. Ela me ligou para pedir desculpas. Mae, ela disse, estive pensando aqui. Acho que não tratei a senhora como devia quando morava com a gente. Era a primeira vez que alguém da minha família reconhecia, com honestidade, que algo estava errado. Desde que a senhora foi embora, o Roberto e eu tivemos que nos organizar melhor. Aprendemos a dividir as tarefas, as crianças estão mais responsáveis. A verdade é que, no fim, foi bom para todo mundo. Era exatamente isso que eu esperava. Porque, quando paramos de resolver os problemas dos outros, eles finalmente descobrem que são capazes de se virar, e muitas vezes fazem isso até melhor do que imaginavam. Mas a transformação mais marcante não aconteceu neles. Aconteceu em mim. 6 meses após meu retorno a Belo Horizonte, eu era outra pessoa. Não em aparência, embora tivesse emagrecido, minha postura estivesse melhor, e meus solos mais vivos. Mas por dentro, eu era alguém completamente diferente. Voltei a pintar. Algo que não fazia desde que Oswaldo adoeceu. Me inscrevi num grupo de caminhada para a terceira idade. Fiz novos amigos. E comecei a fazer pequenas viagens nos fins de semana, visitando cidades históricas de Minas Gerais que sempre sonhei conhecer. Uma tarde, durante o intervalo no grupo de leitura da biblioteca, sim, voltei também para o clube de leitura, conheci uma mulher que me tocou profundamente. Ela entrou tímida, sem olhar muito para os lados. Durante a pausa, me aproximei e perguntei: é sua primeira vez aqui? Ela sorriu, meio sem graça. Sim, me chamo Helena. Me mudei há pouco para BH. Vim morar com minha filha depois que perdi meu marido, mas não tá dando certo. Meu coração apertou. Era como se eu estivesse diante de mim mesma, ano antes. Quer conversar sobre isso? Perguntei com delicadeza. É assim começou uma das amizades mais importantes da minha nova vida. A história de Helena era assustadoramente parecida com a minha. Ela também havia se tornado uma espécie de cuidadora não reconhecida. Uma empregada disfarçada de mãe. Uma presença funcional na casa da filha. Ajudá-la a recuperar sua autonomia foi, para mim, mais do que um ato de amizade, foi uma missão. Era como se o universo estivesse me permitindo retribuir o que recebi. Uma nova chance, hoje, passados 18 meses desde a minha saída da casa da Luciana, ou, como gosto de brincar, desde minha fuga de São Paulo, posso dizer com a alma leve, foi a melhor escola que fiz na vida. Eu não só recuperei quem eu era, como descobri partes de mim que eu nem sabia que existiam. Descobri que aos 73 anos ainda é possível aprender, fazer amigos, sonar, mudar e a relação com minha família. Está mais saudável do que nunca. Luciana me visita uma vez por mês. Nessas visitas, não há mais tensão, nem obrigações escondidas. Só carinho genuíno. Os netos me ligam toda semana para contar as novidades da escola. E acredite, até Roberto passou a me ver como outros solos. Já me ligou algumas vezes pedindo conselhos sobre como educar as crianças. Pela primeira vez, ele entendeu que eu não sou só uma figura útil, mas uma mulher com experiência, com valor, com sabedoria. Marcos, por sua vez, me surpreendeu com algo que nunca esquecerei. Ele disse: Mãe, admiro muito a coragem que a senhora teve. Quando chegar a minha hora, acho que vou seguir seu exemplo. É esse tipo de impacto que mais me orgulha. Porque minha história deixou de ser só minha. Está inspirando outras mulheres, outros filhos, outras famílias. Helena não foi a única. Aos poucos, através do boca a boca, conheceu outras mulheres com histórias parecidas. Senhoras que, como eu, um dia acreditaram estar fazendo a coisa certa ao abrir mão da própria casa e da própria vida. Algumas já haviam despertado,
Outras ainda estavam presas em correntes invisíveis feitas de culpa, medo e silêncio. Para essas mulheres, e para todos vocês que me escutam agora, eu quero deixar algo muito claro: nunca é tarde demais para recomeçar. Nunca é cedo demais para recuperar sua voz. Nunca é pequeno demais o direito de viver como você realmente é. A sociedade vive repetindo que, na velhice, devemos aceitar o que nos oferecem. Que devemos nos contentar com qualquer canto, qualquer atencao, qualquer migala de afeto. Mas isso é mentira. Mentira perigosa e cruel. Envelhecer não é sinônimo de desaparecer. Envelhecer é acumular experiencias, é se tornar guardia de sabedorias, é conquistar o direito de decidir, e não de ser decidida. Lembro de uma frase do imperador e filósofo romano Marco Aurelio: basta muito pouco para se ter uma vida feliz. É verdade. Hoje eu sou infinitamente mais feliz no meu apartamento simples, com minha xícara de café e minha liberdade intacta, do que jamais fui naquela casa espacosa em São Paulo, vivendo enfuncado das necessidades alheias. Porque felicidade não vem de conforto material. Não vem de ter tudo a mão. Felicidade vem de poder ser você. De acordar e decidir se quer sair ou ficar, se quer cocinar ou pedir comida, se quer ler ou dormir. Felicidade vem da autonomia. E autonomia não tem prazo de validade. Se você é filho, fila, genro ou nora de uma pessoa idosa, por favor, faça gestos simples que pode mudar tudo. Pergunte o que essa pessoa quer. Não o que você acha que é melhor para ela. Pergunte como o coração aberto. Escute de verdade. Porque, muitas vezes, achamos que estamos ajudando, quando, na verdade, estamos sufocando. Esse você é idoso ou idosa que está passando por uma situação parecida com a que vive. Saiba, você não é incapaz. Você não é fardo. Você não é uma criança. Você é adulto com história, com direitos, com valor. E o maior desses direitos é poder escolher como viver seus últimos anos, porque eles ainda são seus. Se alguém tentar te convencer de que querer viver por si só é egoísmo, lembre-se, não existe amor verdadeiro onde não há respeito pela individualidade. Amor não exige que a gente desapareça para caber no mundo do outro. Amor acolhe, sim. Mas também liberta. Essa história não é sobre falta de amor. Pelo contrário. É sobre amor próprio. É sobre reconhecer o próprio valor. É sobre dignidade humana. É sobre o direito que cada ser humano tem, em qualquer idade, de decidir quem quer ser. Eu escolhi ser Geralda Maria Santos. Não a mãe da Luciana. Não a vovó Querizal tudo. Mas eu mesma. Inteira. Livre. Presente é você. Como quer viver seus próximos anos, se essa história tocou seu coração, compartilhe. Talvez tenha alguém perto de você que esteja precisando ouvir exatamente isso. Porque, às vezes, uma história bem contada não muda só uma vida, ela desperta muitas. Obrigada por me ouvir até aqui. Obrigada por permitir que a minha voz ecoasse. E lembre-se, independência de verdade não tem idade. E ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de tirar isso de você.